Meu nome é Bruno de Oliveira Binader e hoje eu vou falar sobre o Servo, né, a Web Engine paralela. Os slides estão em inglês, mas qualquer dúvida, no final da apresentação eu vou abrir um espaço para perguntas e também vou distribuir umas camisas da Samsung e stickers do Mozilla para o pessoal que vier perguntar, e também quem quiser, se sobrar, podem ficar à vontade para pegar também. Em primeiro lugar, quem sou eu, né? Meu nome é Bruno e eu trabalho já há algum tempo com open source. Já trabalhei em algumas empresas aqui no Brasil e fora também. E eu sou facilmente encontrado aí no IRC do Freenode. Meu apelido é Abinader lá. Também no IRC do Mozilla e do W3C. Tenho conta no Olo, no GitHub. E já trabalhei em projetos de open source como KDE, Qt, WebKit, o Chrome, e agora mais recentemente os projetos de desenvolvimento da Mozilla, né, a linguagem de programação Rust e o Servo. Bem, então eu vou começar falando aqui sobre o cenário de navegadores da web móveis, né, o que se espera para o futuro. Em seguida eu vou fazer uma introdução sobre o que é o Servo e o que é o Rust, né, são dois projetos separados. E desde então eu vou falar os objetivos, o estado atual, os desafios e os planos para o futuro para o Servo, né, que é o nosso foco principal da palestra. No final eu vou dar uma breve evangelizada aqui na galera sobre como contribuir para o Servo e para o Rust, né. O pessoal da Mozilla também, se quiser falar alguma coisinha no final sobre o processo de contribuição, fica à vontade. Então, começando aqui sobre o cenário de navegadores da web móveis, né, quais são as predições para 2014 e adiante, né? Temos aqui algumas frases soltas, né? O que todo mundo já sabe é que as páginas da web elas vão crescer em tamanho e complexidade. Por que isso? Você para pensar, por exemplo, especificações como HTML5 que implementam novas tags, tag de vídeo, tag de imagem, imagens responsivas, né, que variam de acordo com o tamanho da tua tela, da tua densidade de pixels. Então, todas essas tecnologias elas aumentam o grau de complexidade do teu navegador, né? Ele vai ter que executar mais tarefas aí para renderizar a tua tela do jeito correto. Além disso, o foco de desenvolvimento, de desempenho, vai ser para os navegadores da web móveis, né? Tablets, celulares e outros dispositivos que são embarcados, né? O desktop está cada vez mais sendo deixado de lado. Hoje os usuários estão usando a web na TV, no celular, no tablet, né? E os dispositivos em si, eles vão ter cada vez mais cores ativos, mas não necessariamente esses cores vão ser mais rápidos, né? Rapidez, né? A gente fala muitas vezes aí da questão de velocidade do core, mas isso nem sempre vai ser... Existe um limite, né? Existe um limite tanto de tamanho dos transistores, como também de espaço físico mesmo, né? Em seguida, isso aqui é um gráfico que... existem esses dois links aqui embaixo de onde eu tirei essas informações. Isso aqui mostra, por exemplo, o tempo de carregamento de uma página da web, né? Aí tem 4 exemplos, né? O Slashdot, página do Yahoo, do MySpace e do Wikipedia. O tempo de carregamento no iPhone e no MacBook. Você vê que o MacBook é o azul mais escuro, enquanto que a grande maioria fica ali, ó, abaixo de 1, 2 segundos no máximo. Você pega um dispositivo móvel como o iPhone, por exemplo, e tem casos aí que chega a mais de 10 segundos, quase 20, né, para se carregar uma página. Aí a gente se pergunta, por que isso acontece, né? Algumas possíveis causas, tá? Essas causas aqui, elas são discutíveis, né? Mas algumas possíveis causas são dispositivos móveis que são single core. O fato de ser single core não necessariamente significa que ele vai ser mais lento. Mas, para tarefas que são feitas de forma concorrente, vai, claro, existir uma perca de desempenho, né? Os navegadores eles não se adaptam a dispositivos que são multicore.
Por que eu falo isso? Você tem, por exemplo, o Chrome, né? O Chrome ele executa um processo por tab, né? Por tela, né? Não necessariamente esses processos eles vão atender a quantidade de cores que você vai ter no seu sistema. Então, nem sempre o teu dispositivo ele vai estar usando o tempo de processamento perto da casa dos 100%. E também o fato de que o interpretador JavaScript, geralmente, ele é executado em apenas uma thread, né? E isso é um componente assim, especial do teu navegador, porque boa parte do código da web é executar script em JavaScript. Se ele está sendo executado em uma thread só, e, sei lá, tem algum bloqueio de I/O para fazer, isso vai impactar no desempenho. Né? Algumas causas adicionais, aqui não mais só com relação ao desempenho, mas com relação a problemas que a gente tem nos navegadores atuais. Grande parte deles tem uma base de códigos imensa, né? Isso se dá ao fato de que são anos de desenvolvimento, né? Você pega, por exemplo, o WebKit, como o pessoal conhece aí, ele veio do KHTML, que tem quase 15 anos de existência, né? Ele começou em 99. Então, essa base de código, ela suporta múltiplas arquiteturas, múltiplos portes, né? Por exemplo, em um mesmo sistema Linux, por exemplo, o WebKit vai rodar em Qt, em EFL e outros toolkits gráficos, né? Então, suportar tudo isso gera um custo de manutenção muito grande, né? Isso não só para o WebKit, para o Gecko também, da Mozilla. E o suporte também para plataformas obsoletas, arquiteturas obsoletas, né? Isso tudo só aumenta a complexidade para quem quer desenvolver uma tarefa nova, uma propriedade CSS nova no navegador, né? Eu vou dar um exemplo do que eu trabalhei no passado, no WebKit. Um simples código, sei lá, você vai botar uma linha a mais no teu código lá, você vai mandar um patch para eles, e esse patch ele vai ser mergeado no trunk lá, e vai ser gerado um build para cada plataforma e cada porte específico. Existe um build slave lá que vai rodar o teu código, vai rodar um monte de testes, e em todas essas plataformas esses testes têm que passar. Então, assim, uma simples mudança de código gera uma burocracia, aí, uma responsabilidade de suporte para várias plataformas, e isso dificulta a prototipagem, né, a experimentação de novas tecnologias. Além do mais, existem falhas de segurança no gerenciamento de memória de C++ que preocupam, né, porque você vê, por exemplo, um pouco longe disso, mas o Heartbleed aí, que o pessoal está falando tanto. Isso daí foi gerado por quê? Porque existe uma falha de gerenciamento de memória intrínseca no C e C++ ali, e os desenvolvedores não atentaram para isso, e, por conseguinte, né, gerou essa falha aí que todo mundo está falando. Então, assim, problemas de buffer overflow, uso de ponteiro que já foi desreferenciado, já foi liberado a memória, esse tipo de coisa são problemas que a gente já conhece há anos, e existem linguagens de programação que já resolveram isso, mas os principais navegadores que a gente usa ainda utilizam essas linguagens de programação. Então, eles ainda são suscetíveis a esse tipo de falha. E é aí que entra o servo, né? O que é o servo? Antes de mais nada, o servo é uma web engine, né? O que uma web engine faz, para quem não está acostumado com isso? Web engine nada mais é do que uma parte do código que vai baixar. Ela vai fazer o download ali dos dados, seja ele HTML, CSS, uma imagem que precisa ser decodificada, um streaming de mídia. Ele vai baixar isso. Ele vai, se for, por exemplo, código HTML, ele vai parsear esse dado, ele vai gerar os tokens de cada elemento do código HTML. A partir dessa tokenização, ele vai gerar uma árvore DOM, que é esse elemento que vocês estão vendo aqui do lado direito, né? Começa a partir do documento e vai ramificando, né, até chegar aos objetos inline, por exemplo, os objetos de texto. Aí, a partir dessa árvore DOM, você gera uma display list, que basicamente vai conter informações de posição,
de tamanho, né, a parte do layout que o Web Engine faz. E com todas essas informações ele vai renderizar e compor na tela para dar o resultado final, aí com essa janelinha do servo que vai mostrar a renderização dessa página web, né? Então, o servo nada mais é do que uma Web Engine que faz isso também. É importante ressaltar que o servo ele não está sendo implementado como um browser, como o Firefox é hoje. O servo está mais no caso da Mozilla, do Gecko, que é o motor que está ali por trás do Firefox, né? Os planos, tanto da Mozilla quanto da Samsung, do que eu posso falar hoje para vocês, não existe plano de produtização do servo por um curto espaço de tempo. Vamos botar aí 1 ano ainda. É um projeto que está experimental ainda, está em desenvolvimento, né? Então, agora é o tempo de brincar, de experimentar, de prototipar, de testar novas tecnologias. O foco dele, eu já até adiantei um pouco aqui, ele está sendo desenvolvido pela Mozilla em parceria com a Samsung. Pretende criar um ambiente altamente paralelizado e seguro, né? O foco dele é em dispositivos móveis e embarcados. Quando eu falo embarcado também, é no sentido de que o servo, como uma Web Engine, ela pode ser embarcada em sistemas que, por exemplo, que fazem uso do Chromium Embedded Framework. Você tem lá no Chrome uma API em que você praticamente pode trocar o seu Web Engine por outro. E aí é onde entra o servo, por exemplo. Uma das ideias que a gente tem, né, é de, por exemplo, você tem um Android aí com várias aplicações que usam o Chromium Embedded Framework. Você pode testar botando o servo ao invés do Chrome e ver como é que vai ficar, né? E o servo ele tem uma relação simbiótica com o Rust, que é uma linguagem de programação que está sendo desenvolvida em conjunto com o servo, né? Por debaixo dos panos do servo, existem algumas bibliotecas que já são conhecidas para a comunidade do Mozilla, por exemplo, como o SpiderMonkey, que é o interpretador de JavaScript, né, que é o mesmo usado no Gecko. O Azure, que é uma biblioteca de desenho, né, e o back-end que o servo está usando para ela é o Skia, né? Skia, que é o mesmo toolkit gráfico, por exemplo, que a galera do Chrome também está usando, né? O Hubbub, que é uma biblioteca que faz nada menos do que parseamento de HTML, né? Aí, para todas essas bibliotecas que eu estou listando aqui, existe uma versão do Rust para elas, né? E o Halfbuzz também, que é uma biblioteca para fazer desenho de texto. Ela tem suporte a texto bidirecional, texto vertical, né? Então, isso daí já facilita bastante na hora de implementar o servo. Aí, a esse ponto, vocês se perguntam, por que o servo está sendo implementado em uma linguagem de programação que está sendo desenvolvida ainda, né, que é o Rust? Aí eu chego para vocês e falo, o que é o Rust? Né? É uma linguagem de programação que foi desenvolvida, o foco dela é ser segura, concorrente e prática. Tá? Então, ela não é uma linguagem complexa do ponto de vista de leitura, ela é agradável na leitura. O que a gente chama de readability dela é bem bacana. O foco está na criação de sistemas seguros e eficientes. Perdão. Acho que eu falei com empenho demais aqui. E para você ter uma ideia, a comunidade do Rust, hoje ela é maior do que a do servo, tá? Porque o Rust é uma linguagem de programação, então ela é mais genérica. Hoje, em 2013, teve um ranking do GitHub e ela ficou em segundo lugar na posição de repositório com maior quantidade de issues, né, de problemas fechados, né? Então, muito problema está aparecendo, mas também tem muita gente para estar lá consertando esses problemas, né? Lembrando que hoje o Rust é uma linguagem que ela ainda não está estável, tá? Ela ainda não existe uma versão 1.0 dela, por exemplo. Estamos chegando perto, já está na 0.9 alguma coisa, mas para quem quer gerar um produto hoje com ela, ela não tá, a API dela não está estável o suficiente. Então aqui a gente tem um exemplo do que a linguagem Rust faz, né? Nesse exemplo aqui é bacana, por quê? Porque aqui a gente vê exemplo de iteradores, de vetores e também de como spawnar
tarefas paralelas que vão ser executadas de forma concorrente, né? Ali em cima você tem a declaração das variáveis. Você vê que as variáveis elas são meio que de forma implícita, tá? Quando você cria o vetor ali, ele já vai saber quais são os dados que vão entrar dentro daquele vetor. Essa linha aqui do odds, por exemplo, né? Eu estou dizendo que toda variável no Rust ela é imutável por padrão, tá? Ela é estática, ela é imutável por padrão. Quando você quer, em algum momento futuro do tempo de execução, alterar o valor daquela variável, você tem que usar aquele tokenzinho ali, mut, né, na tua variável. O que ela está fazendo ali? Ela está pegando o vetor de nums, está iterando sobre ele, e para cada valor do vetor, ele está fazendo um mapeamento. O que ele faz? Ele pega o valor atual, multiplica por 2 e depois subtrai 1. Certo? Então, 1, 2 vai virar 2 e... Não, 1 e 2, x vezes 2 menos 1, vai dar 2 menos 1, 1. Ali vai virar 1 e 3 no final. Certo? Então, quando aquelas tarefas forem executadas ali, ele vai pegar do noms, né, no vetor de noms, os valores 1 e 3, então ele vai mostrar na tela Aston e Ben. Eu tenho como mostrar isso aqui para vocês. Está aqui o código, né? E está aqui o executável dele. Vocês conseguem enxergar bem aqui o que está escrito? Posso aumentar aqui, ó. Vocês lembram lá do Aston e do Ben? Ele executou esses dois textos de forma paralela, concorrente. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo bem básico mesmo de como funciona o Rush. Eu não sei para vocês que já está acostumado um pouco com C, C++ e Python também. Isso aqui está bem straightforward, né? Está bem simples de entender. Aí, em seguida, nós temos os objetivos do servo, né? Quais são os principais objetivos atuais dele? Obter vantagem no paralelismo em vários níveis. Quando a gente fala em vários níveis, é porque você pode obter ganho de desempenho em paralelismo em várias partes da tua Web Engine, né? Porque a Web Engine ela é dividida em vários componentes, né? Tem aquele componente responsável pelo parseamento do HTML, pela renderização, pela composição, pela escuta de todos os gestures do usuário, a parte que vai executar o script, né? Então, cada isso é um componente separado e cada um deles pode executar tarefas de forma paralela. E outro objetivo também do servo é eliminar as causas comuns de bugs e vulnerabilidades de segurança que a gente encontra nos outros navegadores, né? Isso é WebKit, Gecko, Chrome, Opera e por aí vai. Tem mais, o servo, ao contrário de alguns outros navegadores, ele está se baseando nas especificações vivas da web, né? Quando a gente fala em especificação viva, a gente está falando praticamente da WHA-TWG, né? Que é um working group da web. Basicamente, eles são rebelados do W3C, né? O sistema de como as coisas funcionam no W3C são mais burocráticos, exigem uma discussão maior. E no WatchWG, isso funciona de forma mais rápida, as discussões são mais rápidas, as especificações são tipo assim, você pega a especificação hoje na página deles, amanhã já pode ter outra coisa mudada, porque ela fica no repositório, o pessoal está mexendo o tempo todo. Então, especificações como DOM, HTML, CSS, então, elas são vivas, elas estão sempre, o tempo todo com alguma propriedade acrescentada ou removida. E o servo, como é uma web engine nova, ela está usando essas explicações novas, né? Esses memes aqui eu estou tirando do próprio servo memes, né? Num deles fala aqui, né, a gente está falando tanto de segurança, mas a própria versão do SpiderMonkey que está rodando dentro do servo, ela já tem mais de um ano que está defasada, né? Então, são os próprios desenvolvedores sacaneando eles mesmos, né? E aqui, se eu não me engano, foi recente que a galera do Blink anunciou que
eles vão dar mais importância para as especificações do WAT-WG. E aqui eles falando que o servo começou a fazer isso primeiro, né? Bem, qual é o estado atual do servo, né? Falta muita coisa a ser implementada ainda, mas recentemente, né, acho que eu diria que há 1 mês e meio atrás, o time de desenvolvimento alcançou um milestone bem importante, que é a renderização do S2. O que é o S2? O S2 é um teste, né, que existe na web para web engines, que basicamente ele vai pegar aqueles vários corner casezinhos que tem das especificações e ele vai estressar isso ao máximo para ver se a tua web engine está renderizando de forma correta. Então, coisas como tabelas, PNGs transparentes, ordem de pintura, né, o Z-Order, para quem conhece aí, esses vários pontos aí, o servo já está fazendo bem, né? Eu posso fazer uma demonstração rápida aqui para vocês. Eu vou pegar aqui. É importante ressaltar que esse build aqui que eu vou usar, ele tem mais ou menos 1 mês atrás. Desde então, a gente está mexendo no código, o S2 voltou a falhar de novo, tá? Então, isso aqui é uma demonstração de 1 mês e meio atrás, de como que estava o código, certo? Tá, então o teste começa aqui. E o resultado esperado é essa carinha feliz aqui, né? Para cada linha da carinha aqui, ela é implementada de forma diferente. E para cada linha dessa aí, existe uma imagem de referência, né? Que você pega e verifica se está de acordo com o que você está esperando. Tá? Então, hoje esse é um exemplo do que o servo está conseguindo fazer já. Beleza. Quais são os desafios do servo hoje, né? Problemas relacionados à performance, em primeiro lugar. Porque, assim, você também não vai sair na louca botando paralelismo em tudo, porque existe um trade-off ali, né? Você vai acabar trabalhando com mutex, com semáforos ali, e muitas vezes, quando você... Vamos colocar assim, quando você intoxica teu sistema demais, ele acaba ficando mais lento do que quando não existia nenhum paralelismo, né? Então, hoje a pesquisa, o desenvolvimento está sendo focado nisso, em testar, em prototipar esses artifícios de paralelismo e fazer testes, benchmarks, né, para saber o quão bem a gente está fazendo. Outro problema também são as estruturas de dados do Rush. Como eu falei anteriormente, né, o Rush é uma linguagem que ela tem segurança, né, como um dos patamares, e por causa dessa segurança, você tem um overheadzinho, né, que aumenta ali para cada estrutura de dados que tu for usar. E um desafio da galera de desenvolvimento é como pegar esse overhead e trabalhar da forma mais eficaz possível, né? Mesmo com esse overhead da segurança, você obter estruturas de dados que vão fazer ali o teu nodo, o teu elemento ali ficar de forma eficaz e ser gerenciado bem no sistema. Outro desafio é a própria imaturidade do Rush. Como eu falei para vocês, ele ainda não está estável. Toda semana tem especificação da API lá que está mudando, né? As collections, por exemplo, são onde tem as estruturas básicas de dados, lista encadeada, vetor, esse tipo de coisa. As funções, o nome de função está mudando, forma como trabalha. Então, toda vez que isso muda, o servo tem que mudar também, né? Então, hoje no servo, por exemplo, existe o compilador do Rush, ele está como submódulo no repositório do servo, e de tempos em tempos a gente está atualizando. E toda vez que atualiza, aí a gente também tem que atualizar o código do servo para ficar de acordo. Isso é um trabalho bem monstruoso, assim, e assim, mesmo o Rush sendo tão novo, ele já é robusto, já possui bastante complexidade, então está sendo uma coisa bem trabalhosa fazer isso aí. Além disso, né, você tem também o problema de bibliotecas OX. Quando eu falo de bibliotecas OX, você tem, por exemplo, hoje o Rush ele consegue trabalhar com bibliotecas implementadas em C, C++, existem bindings para isso,
Só que não é tão fácil quanto apenas pegar o header lá da tua biblioteca e sair utilizando as funções. Tem algumas etapas adicionais a serem feitas. E, além disso, por exemplo, nem todas as bibliotecas que se utilizam normalmente no web browser, elas são thread safe. O que seria thread safe? Quando você coloca ela em concorrência, não vai garantir que o resultado, a estrutura de dados dela vai estar válida ali o tempo todo, né? Algumas bibliotecas elas são thread safe, mas mesmo assim o server enfrenta problemas porque a forma como eles implementam a thread safety é divergente da forma como o server trabalha. Você tem um caso, por exemplo, de fontes, né, da biblioteca que vai pintar as fontes na tela. Um dos desafios é fazer com que ela consiga trabalhar concorrentemente de forma segura dentro do server. Um dos exemplos aqui do meme, o Rush hoje ele não tem herança, né, de estruturas de dados. Mas como a galera do servo precisa disso, e como o Rush nada mais é do que uma linguagem que ela foi criada para desenvolver o servo, a galera do time de desenvolvimento do servo está batendo o pé para que a gente consiga ter herança, né, de estrutura de dados no Rush. Bem, isso aqui é um gráfico que eu criei com todas as estratégias para paralelismo que estão sendo pesquisadas e desenvolvidas hoje para o servo, né? Os objetos em verde são os que já estão implementados já. Os em laranja estão parcialmente implementados e em vermelho são os que estão ainda em planejamento, né? Você tem, por exemplo, a arquitetura baseada em tarefas, que é uma coisa que já está implementada desde o início do servo. Os componentes eles são isolados, eles têm um acoplamento solto, né? Então você pode trocar os componentes de forma fácil. Tem esse artifício chamado Copy and Write DOM. O que seria isso? Você tem o seu script, né, que tem um conteúdo, e ele vai ter uma versão da tua árvore DOM que não necessariamente vai ser a mesma versão que o layout está usando para atualizar a posição e o tamanho dos objetos na tela. Então é como se fosse um sistema de versionamento da árvore DOM. Isso ainda tá sendo pesquisado, é um artifício bem complexo de se fazer, mas a gente espera que tenha um ganho de desempenho bem bacana com isso aí. Porque quando você desacopla o layout do script, eles podem ser executados em paralelo, né? Então eles não ficam blocantes um no outro. Renderização em paralelo. Quando a gente fala em renderização em paralelo, como você vai ter uma thread separada para renderização e outra para composição, né? Basicamente a diferença, o que é renderização e composição, né? Renderização, você vai montar o seu objeto na tela, né? Você vai pintar, né, blitar ali os elementos, e a composição, você vai jogar isso no pixmap, buffer, e vai copiar esses blits que você fez para cada objeto, montar um quadro e jogar para a GPU. Aí a GPU vai chegar lá e vai pintar na tela. Tiled Rendering, esse é um recurso já utilizado por vários navegadores. Digamos assim, ele não necessariamente é um recurso de paralelismo, mas ele pode ser feito de forma paralela. Basicamente, você pega uma tela de um website, por exemplo, e quebra ela em vários retângulos menores. E cada retângulo desse vai ser renderizado de forma independente. Isso é um recurso muito bacana, por exemplo, para evitar, quando você faz scroll numa página da web, no celular, por exemplo, para evitar ver aquela tela meio quebrada, assim, sabe? Quando você vê um scroll mais vivo, né? Algo mais macio de se visualizar, é porque está usando o Tiled Rendering ali por trás. Isso também está parcialmente implementado. Layered Rendering é um outro recurso. Basicamente, você pega, na hora que você vai fazer a composição, a tua display list, ela vai ter, é como se você criasse sub-árvores. Você tem a árvore grande da display list, que basicamente é uma interpretação de como a tua árvore DOM existe, só que para rendering, né, os objetos que vão ser renderizados. E para cada subestrutura ali, para cada sub-árvore ali, eu vou dar um exemplo bem simples. Quando você pega um div que tem uma transformação, que aplicou uma transformação 3D ali, né? Você mudou o x, o y e o z dele,
E para todos os objetos que vão ser filhos dessa div, eles também vão sofrer a mesma transformação que o pai. Então, por causa disso, eles vão trabalhar em um pixmapper buffer separado do resto, né? Eles vão ter a composição deles vai ser separada. Ela vai ser juntada só no final. Então, isso daí também está sendo pesquisado. Selector matching. Quando você usa, por exemplo, uma biblioteca como jQuery, que por trás está usando ali o Query Selector, por exemplo, você chega ali no CSS, né, e quer pegar todos os elementos P que possuem um filho que seja um div. Você tem como especificar isso, né? Basicamente você usa seletores para isso. E isso pode ser feito de forma separada do layout, né? Isso é uma coisa que já foi implementada e é muito bacana porque quando você está fazendo uma query, você não precisa se preocupar porque o layout está sendo feito de forma paralela também. Como eu falei aqui, o layout em paralelo. Ele está verde aqui, mas talvez discussão com os desenvolvedores lá e na mailing list também, eu trocaria isso mais para o laranja hoje em dia, porque o que acontece? Layout em paralelo é muito complicado de se fazer, porque você tem que fazer especulação, principalmente quando você trabalha com objetos que possuem posicionamento tipo float, né? Na hora de você percorrer a árvore para pegar a posição e tamanho dos elementos, quando você trabalha com objetos do tipo float, às vezes você tem que especular onde é que eles vão estar na tela. E quando essa especulação é errada, você tem que voltar e fazer tudo de novo. Então, esse paralelismo aí é bem complicado de fazer e ainda está sendo estudado. Text shaping, como eu falei para vocês, se a gente conseguir resolver um dos dilemas, que é fazer com que a biblioteca de fontes consiga rodar de forma paralela, para cada objeto inline, para cada objeto de texto na tela, você vai conseguir fazer com que os grifos ali, a fonte seja pintada de forma concorrente. Isso aí também ia ter um bom ganho de desempenho. Parsing paralelo. Parsing, quando eu falo de parsing, é parsing de HTML, parsing de CSS, né? Parsing do JavaScript também. O mais fácil de fazer desses é o do CSS, mas ele não teria tanto ganho de desempenho assim. O que daria mais ganho de desempenho é o do JavaScript. Imagina você conseguir executar várias subtarefas de JavaScript em paralelo, seria muito bom ter isso, né? Isso é uma das coisas que a gente está pesquisando para o SpiderMonkey, né? Uma das ideias é dar esse tipo de suporte para o SpiderMonkey hoje. E com relação ao HTML, é complicado. Você tem alguns esquemas que já são implementados em outros navegadores, como o preloader, por exemplo, que vai pegar... O que ele faz? Ele não passeia o HTML todo, ele vai pegar só os links de imagens, de objetos que precisam ser baixados, e ele já joga esses links lá para o teu Network Resource ali, que vai fazer o fetch desses dados. Esse é um tipo de técnicazinha que dá para fazer também, que está sendo pesquisada. Adiante tem Image Decoding, que é o mais fácil de se fazer. Basicamente, para cada objeto de imagem, ali, você vai abrir uma instância lá da libpng, por exemplo, e vai decodificar aquilo dali. Isso já está sendo implementado. Existem outros tipos de decode também, decode de vídeo, né, por exemplo, que, como a gente ainda não está implementando nada perto ainda da tag de vídeo, isso já é uma coisa mais para adiante, a gente ainda não começou a trabalhar, mas existem planos para isso. E, por final, existe o paralelismo do Garbage Collector no JavaScript. Toda vez que o código JavaScript estiver bloqueado esperando alguma resposta do layout, por exemplo, ali seria um momento oportuno para rodar o nosso Garbage Collector no JavaScript. Isso é uma das coisas que estão sendo pensadas para fazer adiante, né? Então, isso aqui é só um resumo, tá? De todas as estratégias e ideias que a galera do time de desenvolvimento está tendo, mas ainda tem muita coisa bacana, inclusive para quem quiser contribuir, ter outras ideias, fica à vontade também. Bem, qual é o nosso roadmap, né? Para onde a gente pretende chegar aí para 2014 e além? Um dos pontos fortes que a gente quer demonstrar é o melhor ganho de desempenho com relação a outros navegadores, né?
Para o que nós já temos implementado, a gente quer mostrar que a nossa Web Engine está sendo executada de forma mais rápida do que os outros, né? WebKit, Gecko e etc. Além disso, a gente precisa terminar de implementar toda a arquitetura do servo. Falta fazer muita coisa ainda. Existem várias propriedades CSS a serem implementadas, binds do JavaScript a serem feitos. Aí, aqui embaixo, nós temos uma nuvenzinha aí com todos os, vamos botar assim, os subcomponentes que a gente espera finalizar até o fim do ano, né? Gestures, por exemplo, para captura de gestures, cookies, histórico, bookmarkings. Então, tudo isso aí, para quem se sentir à vontade de querer implementar, sinta-se à vontade. Existem problemas abertos lá no GitHub para quem quiser pegar. Existe pessoal que está querendo pegar pessoas novas no projeto e tutoriar ali, né? Tutelar. E é exatamente isso que eu queria falar. As contribuições são bem-vindas, né? O repositório do servo, tanto do servo quanto do Rust, eles são disponíveis no GitHub, tá? Dentro da corporação da Mozilla, né? Então é github.com/mozilla/servo e /mozilla/rust. O Rust também tem um website dedicado deles, que é o Rustlang. Quando você vai lá, tem tutorial, tem a documentação propriamente dita, exemplos, né? Então ele é bem bacana, tá? Além disso, você quer encontrar com o time de desenvolvimento, a forma mais fácil é entrar no IRC da Mozilla, os canais Servo, Rust e Rust Internals. Para quem já estiver trabalhando a parte mais low level ali do Rust, os probleminhas mais malvados de serem resolvidos, a galera vai ali para o Rust Internals para tentar resolver. Além disso, existem as mailing lists, tá? A Dev Servo e Rust Dev. Não me perguntem por que numa o Dev está na frente ou está atrás, foi escolha deles. Mas é fácil de chegar ali na list.mozilla.org. Você chega lá e se inscreve, é pública, tá? Livre acesso. No caso do servo, os reviews, eles são, apesar do pull request, né? Toda vez que você vai mandar um patch para o servo, por exemplo, você abre um pull request lá no GitHub. Só que o review dele vai ser feito nessa ferramenta chamada Critic, tá? O review é externo, aí só depois que passa nesse review ele volta para o GitHub e algum core developer lá vai dar o R+, que é o sinal de que está tudo ok, pode mergear. Por fim, semanalmente, tanto o Rust quanto o servo, tem um cara no time de desenvolvimento que ele mantém um blog e toda semana ele faz um post com as novidades, tudo que foi implementado, quais são os novos desenvolvedores que chegaram no time. É bem bacana de ler, é fácil de entender. Então, para quem quiser se inteirar no projeto, saber o que está acontecendo, chega nesse blog aí que tem bastante informação bacana para ler. Bem, para finalizar, hoje o servo está sendo suportado nessas seguintes plataformas, né? Linux Desktop comum, OS X, né, e Android. Esse é o target primário aí do servo, né? É claro que, por exemplo, tem pessoal já perguntou, vai ter porte para Windows? Pode ter, só que agora, hoje não tem ninguém alocado para isso. Mas quem quiser, chega lá e manda bala. Por final, para quem quiser começar mesmo a desenvolver para o servo, né? Existe uma lista, lá no GitHub tem uma tag chamada Easy Bugs, né? Então, você quer começar no servo, quer pegar uma tarefa que é relativamente fácil de ser feita, você chega lá, é essa lista aqui, ó. Esse aqui é o site do Rush, né? Tá aqui o tutorial, o manual, a documentação das APIs, né? E aqui é a lista de issues do servo. Você vem aqui embaixo, ó, você procura por easy. Você clica aqui, tem pelo menos umas 50 issues abertas aí, que são fáceis de resolver. Você chega lá, vai pegar uma issue dessa, eu quero fazer essa aqui. Você chega lá no canal, fala com a galera lá, diz, vou implementar isso aqui, eu preciso de ajuda. Eu tenho certeza que, se não eu ou outro cara ali, vai chegar lá e vai pegar na mão, vamos lá, vamos fazer isso aqui, entendeu? Como eu falei,
várias propriedades CSS a serem implementadas ainda, bindings do DOM, JavaScript em geral, faxina no código. Toda vez que você vai atualizar o Rush, por exemplo, existem estruturas de dados que às vezes mudam de nome, ou a sintaxe mudou, aí você tem que fazer esse tipo de coisa. É bacana de se fazer para quem está começando, porque você acaba se enturmando mais com a linguagem de programação. Testes de unidade, unit test, assim como também teste de renderização para saber se a propriedade está fazendo o que deveria. Documentação, né? Então, tudo isso está precisando de gente, para quem quiser. Tá? Bem, basicamente o que eu queria falar é isso. Eu vou abrir agora o espaço para quem quiser fazer perguntas. Eu tenho aqui... Eu vou só pegar ali, já volto. Eu estou com 2 camisas da Samsung, um caderno e stickers da Samsung e da Mozilla para distribuir para a galera aí. A princípio, os stickers, fica à vontade aí para quem quiser pegar, tá? Que tem bastante, mas as camisas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um sorteio depois via Bluetooth. Os primeiros nomes que aparecerem ali eu vou... Então, já deixem o Bluetooth de vocês ligado aí, tá? Mas vamos, quem quiser perguntar aí, fica à vontade. Tem o microfone. Você falou ali que as plataformas que vocês estão focando são Android, Linux, OS X. Eu não vi o Firefox OS. Sim, o servo hoje ele não está sendo focado para produtização, tá? Ele é um projeto de desenvolvimento. Então, o Firefox OS ele já é um produto lançado pela Mozilla, já é um outro projeto separado, entendeu? E hoje o time do servo não quer se envolver com produtização. A gente não está focando ainda em produto final, né? Por que a gente pegou o Android? Porque, bem ou mal, é o mais fácil de se pegar para desenvolver, todo mundo é fácil, é acessível, e o time de desenvolvimento está mais acostumado com ele, né? Então, esse é um dos motivos. Assim como o SX, porque basicamente todo desenvolvedor de web engine tem um MacBook ali, então é mais fácil para eles, já estão habituados. Mas assim, não significa que esses vão ser os únicos sistemas suportados, tá? Isso aqui a gente está usando hoje para teste só. Isso não está sendo pensado em produto final ainda. Existe, claro, a possibilidade de portar o Firefox OS no futuro. Alguém mais? Opa. Ali a respeito do JavaScript, né, que hoje é basicamente tudo rodado em cima de uma thread. Vocês vão fazer alguma alteração, propor alguma alteração para conseguir paralisar isso? Sim. E talvez até fazer com que as outras engines de JavaScript usem isso? Olha, a gente não tem como prometer isso para as outras engines, né? Porque você pega ali o V8, por exemplo, já é da galera do Google, tem a própria engine da galera do WebKit. O que a gente está trabalhando é o SpiderMonkey, que é o que é usado pela Mozilla, né? Os planos são de desenvolver o SpiderMonkey também para obter vantagem de paralelismo. Eu só não vou poder aqui te falar os detalhes disso, porque isso ainda está em discussão, né? Em junho, por exemplo, agora no início de junho, vai ter um Work Week lá na Califórnia, que a gente vai chegar lá e vai começar a discutir essas estratégias. Porque a gente não começou a tocar nisso ainda, né? A gente está... Para você ver, a gente ainda está focando na parte de tokenização, de parseamento ali, de renderização, porque é o que está mais fácil para a gente pegar ainda, né? Que ainda precisa ser implementado. A parte da engine no JavaScript já é um plano mais adiante, entendeu? Do nosso roadmap. Mas, sim, existem planos de mexer nele.
Vocês, o Servo é a única coisa que está usando o Rust ou já tem mais coisas usando o Rust? E mais uma pergunta, que é um detalhe. Por que ponto e vírgula no fim das linhas, gente? Mas isso daí é como a discussão entre quem usa Vim e Emacs, né? Assim, eu não sei te responder exatamente por que o ponto e vírgula. Eu acho que é mais uma herança aí de quem, sei lá, de quem usa C, C++ aí. Mas com relação ao Rush em si, sim, existem outros aplicativos que usam Rush. Eu sei pelo menos um que para quem já conhece matemática, por exemplo, né, aquele aplicativo para gerar visualização de funções, esse tipo de coisa. Existe um programa científico que está usando o Rush para fazer isso. Existem vários portes de bibliotecas que hoje são escritas em C e C++, que estão sendo portadas para o Rush. Como exemplo, são aquelas que eu falei aqui nesse slide, né, o Azure, cadê? O Hubbub, Half-Buzz, que são bibliotecas que o Servo usa, foram portadas para o Rush. Mas, óbvio, ainda a comunidade precisa crescer um pouco mais ainda. Sim. E o grande problema é que hoje existe concorrência de muitas linguagens, né? Você fala do Go também, o Python aí que todo mundo gosta de usar, o próprio JavaScript. Então, é difícil promover o Rush, mas sabendo do que o Rush proporciona, né? Quais são os dois principais focos de utilização dele, que é segurança e concorrência, aí vai do pessoal também querer adotar isso aí. Alguém mais? Você falou aí que o Servo está usando algumas bibliotecas que também são usadas no Gecko. Teve algum efeito positivo para o Gecko a partir do Servo, alguma necessidade que vocês precisaram implementar e acabou beneficiando o Gecko? Olha, os binds que a gente está fazendo, eles não estão mexendo muito na biblioteca em si. Você praticamente está pegando o Azure, por exemplo. Você tem lá o Azure Rush, ou Rush Azure, uma coisa assim. Basicamente, ele cria uma interface ali, né? um facade ali do Azure para ser usado no Servo. Eu não sei, porque eu não cheguei a trabalhar nessa parte do código. Eu não saberia te dizer se houve alguma vantagem. Mas, obviamente, quando você coloca mais de um tipo de arquitetura suportada para uma biblioteca, ela é forçada a ser mais robusta. Ela vai ser testada por diferentes modos. Então, eu vejo nisso uma vantagem, sim, para essas bibliotecas. Então, pessoal, vamos fazer o sorteio aqui. 2 camisas da Samsung. Deixa eu ligar aqui meu Bluetooth. Lembrando que eu estou também com um caderno e os stickers, tá? Para quem quiser. Vou fazer o scan aqui. Sombreiro. Beleza. Janir. Bacana. Tem mais um que é o do caderno. Adri. Beleza, então ganhou o caderno aí. Beleza, pessoal? Vamos. Tá aqui, ó. Eu espero que as camisas deem, tá? Acho que é L, né? Que veio.